Olá, ouvintaiada maravilhosa! Boas-vindas a mais um fascículo deste compêndio arcano que nós amamos tanto, o Galinhonomicon. Originalmente esse episódio não seria da figura que vocês viram já na thumbnail e no título deste Galinhonomicon. Mas eu e o Samuka percebemos a importância de Gilgamesh, tanto para Final Fantasy quanto para a gente, né, no Galinha, e a gente vai entender algumas coisinhas sobre o verdadeiro unificador do, entre aspas, cânone de Final Fantasy. Poderia dizer até que ponte que une todos os Final Fantasies, o próprio Gilgamesh. E dos arquivos mais secretos do galinheiro, o livro mais oculto de todos. Descoberto por Abdul Al-Galinha, com tradução para o português brasileiro pelo estudioso Dr. Leon Cleveland. As palavras proibidas agora entram em sua mente através dos seus inocentes ouvidos. O livro das entidades cósmicas, interplanetárias e supradimensionais. O Galinhonomicon. Volume 1. As Summons de Final Fantasy. Esse vai ser um episódio um pouquinho diferente, talvez ele fique maior que a média, inclusive é algo que vocês já estavam me pedindo bastante nos comentários, mas ele vai parecer familiar também ao mesmo tempo, porque mais ou menos como a Shiva, que é um dos casos onde um nome não reflete exatamente de onde foi baseado, o Gilgamesh ele bebe sim da fonte original, e bebe bastante, mas acaba que bebe muito mais de uma outra fonte que é clara, que é visível e incontestável. Obviamente eu tô falando do herói, rei, semideus, Gilgamesh. Só pra gente entender bem e não se confundir muito, quando eu estiver falando sobre a figura histórico-mitológica, eu vou me referir a Gilgamesh. Quando eu estiver falando do nosso guerreiro, colecionador de armas, eu vou falar de Gilgamesh, ok? Bom, dito isso, vamos lá. O primeiro poema heróico, épico, epopeia que a gente tem registrado na história é de fato o de Gilgamesh, né? E perceba que eu disse que é um personagem histórico-mitológico, porque fontes históricas que mencionam um rei com o nome de Gilgamesh, e que viveu muito, inclusive, aparecem muito. Tem muita evidência histórica que atesta a existência de Gilgamesh como um rei muito importante. Então, por ter sido um rei tão icônico e tão importante, ele acabou se tornando um personagem ligeiramente mitológico e protagonista de seu próprio épico, coisa que era muito comum na nossa história. Os vikings terão Ragnar Lothbrok, os bretões tiveram Arthur Pendragon e até os portugueses com Américo Vespúcio. O épico de Gilgamesh, ou pelo menos a versão mais completa que a gente tem e segura disso, se divide em 12 tabuletas que contam uma jornada épica deste rei e herói até o seu trágico fim. E eu vou contar essa história aqui para vocês, por alto, tá? Para vocês entenderem que isso é um pedacinho do Gilgamesh. Gilgamesh era um ser semidivino, 2/3 divino, 1/3 humano. Logo no começo a gente já tem da história a introdução de Gilgamesh como um rei terrível, muito mal para sua população. Fosse forçando o trabalho escravo,
na população fosse forçando o trabalho sexual de suas concubinas e etc. E os humanos, né? Então, o povo do reino de Uruk pedem para os deuses uma solução. E os deuses respondem ao apelo e criam Enkidu, um bárbaro selvagem extremamente forte que era para ser visto como um rival de Gilgamesh. Só que na história, o Enkidu aprende a ser civilizado com uma prostituta chamada Shamat, que seduz e o ensina coisas humanas para eles. É que você me entende. Eventualmente, Enkidu descobre sobre Gilgamesh, como ele era mau e terrível com as pessoas, e decide botar um ponto final nisso. Ele viaja até Uruk no maior estilo novelão brasileiro mesmo. Ele sai na porrada com Gilgamesh num casamento. Num casamento ele desce a porrada. Só que os dois brigaram de tão igual para igual que o Gilgamesh olhou e falou assim: pô, Enkidu, tu é um brother, hein? Tu é maneiro pra caramba, pô. Pô, você é o seu melhor amigo. Assim mesmo, tá? Então, como uma forma de celebrar essa amizade dos dois, eles partem para uma busca. Matar uma criatura chamada Humbaba, que é o guardião de uma floresta sagrada, conhecido como a Floresta dos Cedros. Gilgamesh, então, ele recebe dicas e proteção divina, inclusive da sua mãe, chamada Ninsum, uma deusa, e ela adota o Enkidu como filho. As próximas tabuletas vão contar sobre a viagem de Gilgamesh, e uma parte muito importante é que nessa viagem, Gilgamesh ele é marcado por sonhos, 5 sonhos horríveis que mostravam o fim deles, as formas horrendas que eles morreriam. E isso deixa Gilgamesh muito temeroso. E entendam, Vintaiada, Gilgamesh tem medo de morrer. E isso é importante pro que vem por aí. Depois desses sonhos, o Enkidu fala assim: não, pô, isso aí é prova de que a gente vai ser foda, porque você tá mostrando como um sonho, é porque não pode acontecer. E de fato é isso que acontece. Eles chegam na floresta, detonam o tal do Humbaba de porrada, destroem a floresta de cedros toda e levam a lenha feita com as árvores dessa floresta e a cabeça da fera como prova de que concluíram. Algum tempo depois, num belo dia, Ishtar, que é a matriarca máxima do panteão mesopotâmico, deusa do amor, da guerra, pede ele em casamento, coisa que ele recusa logo de imediato, e isso deixa a Ishtar muito fula da vida. E ela envia o touro divino, o touro do paraíso, que é sua criatura mais icônica, se é que eu posso dizer dessa forma, e ela manda o touro divino para acabar com Uruk, né, o reino de Gilgamesh. Mas a dupla, que é o Gilkidu, eu tô usando o nome de chip dos dois, tá? Gilgamesh mais Enkidu vira Gilkidu. Então a dupla Gilkidu desce o cacete no bicho, mata o tal do touro divino, pica em pedacinhos, e pra acabar de ferrar com a porcaria toda, Enkidu cata um pedaço do touro e joga na cara da Ishtar, zombando dela. Isso deixa todos os deuses extremamente putos, e eles falam assim: olha, esse negócio que a gente criou aí vai ter que morrer. E é mais ou menos isso que acontece, porque é acometido uma doença. Ele constantemente sonhava por 12 dias com o mundo dos mortos. Um mundo dos mortos que era terrível, feio, cinza, sem vida, obviamente, porque é o mundo dos mortos, né? E depois de 12 dias, nessa condição, ele falece. Consumido pela tristeza, pelo luto, Gilgamesh decreta luto oficial no reino, faz um banquete em homenagem aos deuses dos mortos e ergue uma estátua do próprio Enkidu. E é nesse momento que a coisa fica curiosa, porque, como eu disse pra vocês, Gilgamesh não tem medo de nada exceto da própria morte. E aí, com a morte de Enkidu, ele fica com muito medo de morrer. E aí, ele fala assim: bom, a minha nova quest, minha nova busca é pra eu me tornar imortal.
né? E para isso eu vou correr atrás de uma pessoa que eu sei que ganhou a mortalidade dos deuses, que é o sobrevivente da grande enchente, o grande dilúvio, chamado Utnapishtim. É isso mesmo, tá? Não inventei o nome não, o nome é isso mesmo. E ele vai, né? Ele parte nessa busca, ele conhece uma taverneira divina chamada Shiduri, que tenta convencê-lo de que ser mortal é o que torna ele melhor do que deuses e viver simples prazeres. Isso é muito importante, mas ela tenta dissuadir e não consegue. Finalmente, ele atravessa as águas da morte com um barqueiro chamado Urshanabi, que também tenta dissuadi-lo dessa missão. E ao chegar no Utnapishtim, ele toma um esporro do velho. Fala assim, porra, você tá de sacanagem comigo, né, velho? Porra, eu tô aqui querendo morrer e você não vai, cara. Cara, a coisa mais bela da humanidade é a morte, segundo o próprio Utnapishtim. E ele conta como foi que ele sobreviveu, que foi estilo Noé, tá? Ele, família e um monte de bicho num barco, tentando mostrar pra Gilgamesh que isso é impossível. Ele fala assim, ó, eu vou te desafiar. Eu fiquei 6 dias e 7 noites sem dormir. Porque se você conseguir isso, você conquista a morte de moleza. Obviamente, Gilgamesh perde esse desafio, ele dorme. Então, Utnapishtim fala, olha, tem uma planta, uma erva, que fica lá no fundo do mar. E ela concede juventude novamente para quem a consome. Gilgamesh fala, fala mais nada, tô descendo, tô indo. E ele pega a tal planta. Quando ele volta, ele toma um banho para se limpar das impurezas e alguém rouba essa planta. Então Gilgamesh entende que, por mais que ele lute, por mais que ele tente, por mais que ele corra atrás, ele finalmente entendeu que não deve ser imortal. O épico termina com uma conversa do Enkidu com ele. O Enkidu morto, o fantasma dele, contando pra ele como que era o mundo dos mortos. E olha só, essa busca frustrada do Gilgamesh é uma coisa que conecta muito com o Gilgamesh do Final Fantasy, né? Principalmente esse lance da arrogância de ser alguém que ele não é e nem vai ser. E principalmente a arrogância de saber, entre aspas, né? De achar que vai saber conquistar uma coisa. E é muito frequente esse tema no Gilgamesh. Outro ponto importante que o Gilgamesh tem em relação ao Gilgamesh é a questão do Enkidu, né? Embora ele não apareça nos Final Fantasies como um ser, uma pessoa, vamos dizer assim, e é sempre uma amizade com coisas que seriam, sei lá, mais selvagens, monstros, demônios, animais, e importante lembrar que é sempre da cor verde. Na cultura pop, o Gilgamesh, o rei épico, ele aparece em alguma coisa aqui e ali, mas eu acho que a representação que eu mais gosto e o que eu acho assim mais certeira de como Gilgamesh era é a sua versão em Fate Stay Night. Marrento, abusivo, violento e um homem simples que gosta das coisas mais simples da vida, que é ser imortal. Acontece que Gilgamesh do Final Fantasy, ele sim, tem bastante coisa do Gilgamesh, como a gente acabou de falar, mas, tal qual a Shiva, ele foi baseado em uma outra coisa muito mais próxima dos criadores japoneses do que o épico da Mesopotâmia. Sua inspiração é num monge guerreiro lendário que era conhecido por colecionar espadas, usar múltiplas armas ao mesmo tempo, ter sua arma principal como uma alabarda, a Naginata, e principalmente uma predileção por lutas em ponte, o monge guerreiro Benkei. As lendas contam que Benkei, que poderia ter sido uma figura histórica também, ele foi um Sohei, que é um monge guerreiro. E ele viveu na parte mais tardia ali do período Heian, tendo nascido em algum ponto em 1155 já, da Era Comum, tá?
e morrendo apenas 34 anos depois disso. A história de Benkei antes da fama não é tão importante assim pra gente hoje, mas basta dizer que ele era muito alto, muito forte e muito hábil, especialmente no uso da Naginata. Pensa numa lança que fosse uma katana ao mesmo tempo, isso é a Naginata. A sua lenda mais famosa, e eu acho que essa é sim o ponto mais crucial para se definir quem é o Gilgamesh, é a história de que Benkei busca colecionar 1000 espadas de guerreiros que ele falava, você não é digno de ser um guerreiro, você não é digno de ser um samurai, você não é digno da sua espada. E ele consegue juntar 999 dessas 1000 espadas que ele jurou que colecionaria, duelando pelo Japão inteiro. Até que numa noite de luar, na Ponte Gojo, um jovem samurai tocava uma flauta. Minamoto no Yoshitsune, guerreiro lendário. Você que já jogou Persona, é o Yoshitsune do Persona. Aquele samurai de 2 espadas, com um gorro preto, é ele mesmo. De frente com Benkei, Yoshitsune era muito melhor, muito mais frágil. Benkei definiu que essa seria a espada, a 1000ª espada, para que ele pudesse completar essa busca dele. E sob a luz do luar, na Ponte Gojo, Benkei perdeu o duelo. Admirado pela força e técnica de Yoshitsune, ele decide virar seu apoiador, parceiro, leal, lutando junto às guerras vindouras deste período Heian. Durante a parte final da vida dos dois, se tornaram fora da lei por causa de uma enrolação com o irmão de Yoshitsune, e eles tornaram-se fora da lei, que eram perseguidos, né, pelo Japão inteiro. Eles sofrem um cerco final num castelo chamado Koromogawa no Tate. Para não ser capturado e morrer em desonra, Yoshitsune vai para a parte interna do castelo cometer o seppuku. E aí o seu guardião leal, Benkei, monta guarda na ponte que conecta o castelo com o restante do local. Tropas, vejam bem, pelotões são enviados para combater Benkei. E Benkei matou 300 soldados, que fez a tropa recuar imediatamente depois disso. As tropas então recorrem ao artifício das flechas e lançam uma saraivada de flechas. E isso não fez também Benkei cair. Soldados, com medo do gigante guerreiro prostrado na ponte, se aproximam. Eles finalmente viram que Benkei havia morrido, de pé, protegendo o seu amigo. Benkei é uma figura central para o folclore e mitos, no geral, japonês. Até que ele se torna muito mais do que o simples Benkei e ele vira um arquétipo do guerreiro leal, aquele que protege o seu melhor amigo e nunca morre deitado. Ele morre de pé. Você que jogou Sekiro provavelmente enfrentou o Benkei, porque o monge corrompido que você enfrenta numa ponte é extremamente inspirado na história de Benkei. E assim, o Benkei, ele é um dos pontos mais centrais das artes teatrais japonesas, em especial o teatro kabuki. O kabuki, que é uma forma de teatro super tradicional, super exagerada, flamboyante, vamos dizer assim, eu acho que esse é um bom termo. Quando o Benkei aparece nesse tipo de obra, ele aparece carregando temas muito comuns não só ao Gilgamesh, mas ao Gilgamesh também. Orgulho que precedeu a queda, lealdade entre amigos, guerreiros incansáveis e caçadores implacáveis. Mas tem duas coisinhas que me chamam muito a atenção e que me fazem crer que Gilgamesh não é Gilgamesh, ele é o Benkei, de fato. Primeiro ponto é que a maquiagem vermelha que o Gilgamesh usa é exatamente a maquiagem
que se usa para representar Benkei, uma pasta branca emplastrada na cara, filetes e faixas vermelhas que irradiam dos olhos. É exatamente o que o Gilgamesh é na sua arte feita por Yoshitaka Amano, na sua sprite feita pelo Tetsuya Nomura. Ele aparece assim. Um outro exemplo disso é o Kiyoshiro de Samurai Shodown 3. Ele é um ator de kabuki, diga-se de passagem, e ele luta com uma Naginata, usando essa pintura do rosto que eu falei pra vocês. A segunda não é só a alabarda, que é a arma principal do Gilgamesh também. A segunda um pouquinho mais sutil pra gente aqui do ocidente, mas as traduções felizmente fizeram um bom trabalho, que se chama de Aragoto. Aragoto é uma tradução muito simples, é tipo estilo durão, rispidez, é um estilo de fala, de representação, de roupa, de tudo, de guerreiros extremamente arrogantes e muito, muito exagerado. As roupas, como eu já disse, completamente espalhafatosas, a fala cheia de panache e arrogância e de maneira normalmente ríspida. Se você assistiu Naruto com a dublagem original japonesa, é a forma como Jiraiya Sensei se comporta e fala. Mas melhor do que isso, deixa eu mostrar pra vocês o Gilgamesh falando desse jeito. Gilgamesh age como um kabuki e fala em estilo Aragoto. Ele tem, sim, a confiança, coragem do herói mesopotâmico, mas ele tem o orgulho do Benkei. Ele tem um melhor amigo que começa como uma criatura selvagem e depois se tornam grandes amigos. Sim, e é o Enkidu, inclusive, né? Mas ele coleciona espadas e busca verdadeiros e valorosos guerreiros para duelos até o fim. Gilgamesh não é Gilgamesh. Gilgamesh é Benkei. Não é incomum que nos Final Fantasies o Gilgamesh apareça como uma summon ou coisa assim, né? Depois de um ou mais duelos e lutas contra os protagonistas. Toda a história dele, especialmente no Final Fantasy de origem, que é o 5, é basicamente a história de Benkei e Yoshitsune, só que contada de uma maneira um pouquinho mais cômica. Gilgamesh é o Benkei, Bartz, que é o líder dos heróis de Final Fantasy V, seria Yoshitsune. Mas um Yoshitsune que não queria ser amigo do Gilgamesh. Embora Gilgamesh não apareça tanto como uma summon nos Final Fantasies, sempre que ele aparece como uma summon, e não um simples inimigo a ser derrotado, ele aparece pra gente como uma summon após derrotarmos ele num duelo. E esse duelo, geralmente, ele é provocado, aparecido pra nós, mediante a coisa que, tal qual Benkei fazia, o Gilgamesh faz, que é colecionar armas. Não à toa, o Gilgamesh ele sempre vai ser uma daquelas summons estilo Odin, que tem 2 ou 3, entre aspas, magias principais, e pra ornar, vamos dizer assim, com o personagem bonachão e engraçado que Gilgamesh dos Final Fantasies é, ele coleciona diversas espadas, mas não necessariamente as melhores espadas, tá? Você que jogou Final Fantasy XII já deve ter percebido isso, mas você que jogou Final Fantasy V sabe que eu tô falando da Excalibur, né? Que em tradução oficial, inclusive uma tradução muito boa, virou Excalipum, de peido, tipo Excalipum, tá? E ele tá sempre procurando a espada do Rei Arthur, o Excalibur. Aliás, a Excalibur merece um galinho Nomicon, não merece? Deixa aí nos comentários pra mim. Mas de qualquer forma, ele tá sempre buscando uma espada mais forte que a Excalibur, e ele é enganado, e ele encontra a Excalipum, que é uma porcaria, e ele dá pouco dano. Mas apesar desse jeito bobão, engraçado, o Gilgamesh é uma ameaça real quando nós o enfrentamos. Sempre. Gilgamesh é uma figura super importante pro Final Fantasy porque, com o perdão do trocadilho que eu vou fazer aqui agora, ele é a ponte que une indiretamente e não oficialmente, é claro, todos os outros Final Fantasies. Ele está sempre viajando de mundo em mundo atrás de um duelo
memorável atrás de uma espada melhor do que a que ele tem, seja ajudando a Pari, seja lutando contra ela. Não é à toa que Gilgamesh tem o tema que tem, se chama Battle on the Big Bridge, né? A Batalha na Ponte Grande. Não é à toa que Gilgamesh se parece com um Benkei. Não é à toa que o Gilgamesh aparece sempre, toda quinta-feira, na abertura do Galinha Viajante.